Fala pessoal, tudo bem? Deus abençoe todos vocês. O meu objetivo hoje não é fazer um vídeo longo, então eu vou tentar essa missão quase impossível de falar rapidamente sobre um assunto que na verdade tem me incomodado bastante, me incomodado no bom sentido, né? Eu tenho ficado assim motivado com esse assunto e eu tenho ficado bastante motivado com esse assunto nos últimos dias. Eu tenho compartilhado isso com algumas pessoas, e tenho compartilhado nos grupos que eu tô sempre mandando mensagem. Para quem não sabe, eu tenho um grupo de WhatsApp chamado Viva a Vida Plena e um grupo de Telegram com o mesmo nome, Viva a Vida Plena, que eu tô sempre alimentando esse grupo com mensagens daquilo que Deus coloca no meu coração. Se você quiser fazer parte, né, desse grupo, você deixa aí uma mensagem, você dá um jeito aí, me manda um direct, me manda uma mensagem, comenta no vídeo, faz qualquer coisa aí que eu dou um jeito de passar para você o link, tá bom? Do grupo no WhatsApp, do grupo no Telegram. Me diz qual que você prefere, WhatsApp, Telegram, e aí eu dou um jeito de colocar. E de repente eu até coloco logo na descrição, né, do vídeo, que eu acho que é até melhor. Quem quiser clica lá, já entra no grupo e tá tudo certo. Mas enfim, o que tem mexido comigo? Eu tenho pensado na questão de reservas que nós temos que ter para emergências, reservas para emergências. Imagina que você mora num lugar que de tempo em tempo tem furacão. Então você constrói na sua casa um abrigo subterrâneo, né? O furacão vai passar, ele pode destruir a casa toda, mas o abrigo subterrâneo é tão bem feito que você só vai ouvir uns barulhos lá de cima, mas dentro do abrigo subterrâneo você vai ficar intacto ou intacta. Mas o que tem que ter nesse abrigo subterrâneo que você vai precisar? Você vai precisar de reserva de alimento, reserva de água, suprimento, provisão. Você vai precisar de tudo isso, ok? Então você vai se encher para o tempo de adversidade. Não pode ser uma coisa que fique vazio. Você não sabe quanto tempo você vai ficar lá embaixo, então tem que estar cheio, ok? Outro exemplo que eu quero te dar do que eu estou querendo falar de reserva, imagina que você é um motorista de uma ambulância. A ambulância é uma viatura, um carro de emergência. Então o tanque tem que estar cheio sempre. Imagina que de repente você usa e o tanque chega a 3/4. Aí você usa mais um pouquinho nas emergências que aparece e o tanque chega meio tanque. Você usa mais um pouco, o tanque vai para 1/4. Ou seja, a coisa está ficando perigosa. Uma hora, quando você tiver uma emergência que ele cair na reserva, você vai ter que tomar uma decisão muito dolorosa. Você vai ter que ir abastecer e a vítima vai morrer. Ou você vai arriscar e o combustível vai acabar no meio do caminho e a vítima vai morrer. E na vida, a vítima é você mesmo. Quando se trata da vida, a vítima é você, ou sua família, ou seus filhos, ou as pessoas que você mais ama. Essas são as vítimas que sofrem quando você não tem o seu tanque cheio para as emergências, entenderam? Agora, Rodrigo, de que tipo de reserva você está falando? Eu descobri que para a vida nós temos que ter 3 reservas principais. São 3 reservas principais que nós temos que ter para a vida. Reserva de paz, reserva de arsenal de guerra, suprimentos de guerra, elementos de guerra, né? E reserva de fé. Reserva de paz, reserva de suprimento de guerra, reserva de fé. Eu quero resumir isso, porque como eu já falei, eu não quero que o vídeo fique muito longo. Mas a reserva de paz, você precisa estar com a paz. O seu tanque de combustível de paz tem que estar cheio até o talo, porque todos os dias vão vir situações para tirar a sua paz. E a paz é uma coisa linda, gente. Eu amo a paz. Vocês não têm noção de como é bom. Quer dizer, não tem noção. Alguém com certeza tem noção. Se você está em guerra, você sabe o que é querer ter paz. E se você num determinado momento está em paz, você sabe o que é não querer perder essa paz. Então você tem noção, sim. Eu fico assim, bobo, como a gente perde a paz por muito pouco. A paz, ela se perde com muita facilidade. Por isso que você tem que ter um tanque cheio para nas emergências usar sua reserva de paz e ainda continuar com paz. Só que como um carro de emergência, você tem que estar sempre enchendo. Você tem que estar sempre deixando ela até a boca de paz. Porque vão vir situações em que seus familiares, filhos, cônjuge, pais,
amigos, irmãos, pessoas ao seu redor, vizinhos, vão fazer coisas diferentes daquilo que você considera certo, daquilo que você gosta que seja feito, e o mundo não gira em torno de você. As coisas não se resolvem do jeito que você quer, não é bem assim que funciona quando a gente lida com pessoas. Então, vão vir situações contrárias àquilo que você considera o ideal e você vai precisar usar a sua reserva de paz. Um quadro clássico, né? Eu acordo de manhã, não me preocupei com a minha reserva de paz, já acordei esbaforido e correndo, lavando o rosto, tomando banho, correndo pro trabalho, papapi, papapá. De repente, na hora de entrar no ônibus, alguém entra na minha frente, o ônibus está lotado, alguém me dá uma cotovelada, ou seja, já foi pro espaço a minha paz, eu não consigo lidar com isso. Ou então o próprio cônjuge já acorda reclamando de alguma coisa, e você não estava esperando que ele já acordasse reclamando, e você já fica irado ou irada, e a paz vai indo para o espaço. Então você precisa ter uma quantidade de paz tão grande a ponto de, se for necessário gastar com alguma situação adversa, que você ainda continue com mais paz para você usufruir durante o dia. Mas, Rodrigo, como é que a gente mantém uma reserva de paz? Eu vou falar como eu faço, como funciona para mim. Eu vou dizer que esse caminho eu acredito que é bom para você, mas eu não tô aqui para dizer assim, ó, esse é o único meio. Essa é a única forma e você não tem outro jeito de arrumar paz. Não, eu acredito que de repente outras pessoas têm outros métodos. Mas eu acredito que o que eu vou falar se aplica a qualquer um. Eu acredito nisso, tá? Eu uso para manter minha reserva de paz, eu uso alguns elementos. Eu uso o silêncio, eu uso a meditação, eu vou explicar tudo. Eu uso o silêncio, eu uso a meditação, eu uso a palavra de Deus, eu uso a oração e eu uso palavras de afirmação. Esses 5 elementos são os elementos que eu uso para manter cheia a minha reserva de paz. O que eu faço? Vou descrever rapidamente para passar para a reserva de suprimentos de guerra. O que eu faço? Eu acordo sempre antes do horário que eu tenho que acordar. Se você tem que sair para trabalhar 5h30 da manhã, vamos dar um exemplo. 5h30 é a hora que você tem que estar saindo para trabalhar, ou a hora que você tem que estar acordando. 5h30 é a hora que você tem que estar acordando para se ajeitar. Poxa, se você acorda 5h30, você já não tem mais tempo de encher sua reserva de paz. Então bota o seu relógio para tocar 1h antes, 1h30 antes, meia hora antes, isso aí vai depender do quanto de paz você quer. Eu comecei colocando meia hora antes, vi que eu queria mais paz, botei 1h antes, vi que eu queria mais paz, botei 1h30 antes, entendeu? Do horário que eu tenho que começar as minhas atividades. Por quê? Nessa 1h30 antes que eu coloco o meu relógio para despertar, eu vou usar o silêncio, eu vou usar a meditação, eu vou usar a palavra de Deus, a oração e eu vou usar as palavras de afirmação para manter cheio o meu combustível de paz, meu tanque de combustível de paz. Eu acordo cedo, lavo meu rosto e vou para um local onde é meu, onde fica eu sozinho. Que se você acha que na sua casa não tem um lugar só seu, se tranca no banheiro. Faz qualquer coisa, mas dá teu jeito. Acha um lugar onde vai estar você e Deus só, certo? Nesse momento, você vai fazer o que a gente chama de devocional, que é um alimento diário. Você precisa desse alimento diário. Sabe por que muitas pessoas não conseguem resolver seus problemas? Porque estão raquíticos espirituais. Estão pele e osso espiritualmente falando, porque não se alimentam. E isso vai dar ruim sempre, sempre vai dar ruim. Então, eu começo primeiramente em silêncio, respirando fundo. É bom demais, gente. Por que eu gosto do horário do início, assim, do final da madrugada, né? O início da manhã? Porque é um horário de silêncio, é o horário que o vizinho ainda não começou a obra que ele está fazendo, o outro vizinho ainda não começou a botar alto o som cantando Rita, Volta Desgraçada. Você ainda não tem perturbação ao seu redor, não tem gente te chamando o tempo todo, não tem telefone tocando. Esse horário do finalzinho da madrugada, início da manhã, é um horário de silêncio. Então eu costumo sentar numa cadeira e começo a fazer assim, ó. É um momento de aproveitar o silêncio, é um momento de aproveitar a meditação e deixar, sabe, a coisa ficar light, o corpo ficar leve, a mente. Algumas pessoas que trabalham com programação neurolinguística ainda dizem que é bom você dar um sorriso. Dizem que isso tem um efeito muito positivo no seu cérebro, né? Mas enfim, de qualquer forma, só de eu respirar fundo e ficar um tempinho, uns minutinhos em silêncio, isso já é fantástico. Daqui a pouco eu pego um celular, boto uma musiquinha de fundo bem suave,
bem light, sabe? E abro a minha Bíblia e começo a ler, e ali eu medito na palavra, eu medito mesmo, lendo, me alimentando, eu quero me emocionar quando eu leio. Se eu leio assim, meu pastor, nada me faltará, tentar me fazer em vez de paz, guia-me mansamente, azar tranquilo, refrigera minha alma, guia-me pela verdade da justiça, por amor ao teu nome, ainda que eu andasse pela vida da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Se você lê a Bíblia assim, qual o efeito que isso vai ter na tua vida? Agora, se você abre a sua Bíblia, respira fundo, olha para cada letra e fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Quando você começa a se alimentar de cada vírgula, de cada palavra, quando você começa a ler entendendo que aquilo não está ali à toa e que esse livro fantástico que é a Bíblia não chegou na tua mão à toa, você começa a vivenciar um negócio muito doido e muito novo. Você está entendendo? Isso é meditar, isso é buscar com sede. Então é isso que eu faço. Então você precisa se alimentar da palavra, verdadeiramente é buscar o conhecimento e aplicar na sua vida, porque senão não adianta nada. Depois disso, depois que eu leio ali a quantidade que eu gosto de ler, eu estabeleci para mim uma quantidade mínima de capítulos por dia, que é uma coisa minha, então eu estabeleci ali porque eu acredito na importância disso, então eu estabeleci isso para mim. E aí eu termino, fecho a minha Bíblia, eu costumo apagar a luz do cômodo que eu tô, eu gosto de orar no escuro, mas isso é meu, isso não é obrigatório para ninguém. Tem pessoas também que gostam de ajoelhar, eu gosto de ficar andando pelo cômodo e conversando com Deus, eu gosto de conversar em voz alta, tem gente que gosta de conversar em sussurrando, tem gente que gosta de conversar em pensamento, aí você precisa fazer o que você entende que funciona para você. Para mim, eu gosto de apagar a luz, andar pelo cômodo Rodrigo, e se eu te imitar é errado? Não, desde que seja uma coisa para você dar um pontapé inicial, mas com o tempo você vai descobrindo que se ajusta a você. Se você quiser fazer o que eu estou falando para você dar um pontapé inicial, não é errado. Porém, você precisa entender que você é um indivíduo, você é único diante de Deus. Você é uma pessoa única diante de Deus. E você vai ter o seu jeito com Deus de se relacionar. E aí eu começo a orar e eu converso com Deus sobre tudo, sobre a minha família, sobre os meus sonhos, projetos. Eu pergunto para Deus o que Ele quer. Porque eu não posso viver só do que eu quero. Que relacionamento é esse, maluco, egoísta, que só o que eu quero, o que eu preciso, o Senhor me dá, me dá, me dá. Isso para mim não é relacionamento, é uma vida de mendigo, que só pede, pede, pede. Filho não pede, pede, pede. Filho conversa, bate papo, conta que achou engraçado, conta o que ficou triste, conta o que deixou chateado. O filho pergunta pro pai o que ele quer. Então você ora, conversa com Deus, expõe tudo. E no final, depois de tudo isso, eu uso as palavras de afirmação. Então eu já falei de silêncio, falei de meditação, falei de leitura da Bíblia, oração. E palavras de afirmação é quando eu detecto algo que está ruim em mim. Eu visualizo mentalmente que eu quero que aquilo mude e declaro: isso vai mudar. Isso vai acabar em nome de Jesus. Porque o Deus, eu começo a declarar coisas baseadas na minha fé. Não é a declaração, eu sou legal, eu sou lindo, eu sou uma pessoa vitoriosa. Não é isso. Isso não são palavras de afirmação. Isso aí é você ficar repetindo coisas vazias o tempo todo. Eu sou uma pessoa vitoriosa, eu vencerei. Não, cara, para com isso. Pensa no que de fato é o seu problema. Eu leio na Bíblia que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo perdoar. É aí que você vai trabalhar. É aí que você vai trabalhar. Porque se você não perdoa, você também não é perdoado. Se não é perdoado, você está virando as costas para o plano fantástico de salvação que Deus te deu. Então, você não consegue perdoar, então você vai fechar os seus olhos e vai entender primeiro o porquê você deve perdoar. Porque é uma ordem de Deus, porque Ele te perdoou de muito mais. O que essa pessoa fez nem se compara com o que você fez com Deus. Nem se compara. Rodrigo, eu não fiz nada. Então, dá uma lida lá no que aconteceu com Jesus na cruz e entenda que era para você estar na cruz e você fez aquilo com Ele. Você tá entendendo? Eu lembro que uma história que uma vez eu ouvi, que uma pessoa disse assim, Jesus, orando, a pessoa contou, deu esse testemunho. Jesus, porque o Senhor não sabe o que eu tô passando, nem o Senhor sofreu o que eu tô sofrendo aqui na terra. A pessoa, era a pessoa mais sofrida do mundo. E aí a dor faz isso, faz a gente achar que o nosso sofrimento é o pior. Aí essa pessoa testemunhou, é um testemunho real. Essa pessoa disse que teve um sonho. Naquela mesma noite ela teve um sonho.
E no sonho dela, ela se encontrava justamente no local e hora exata da crucificação. E adivinha onde ela estava? Aí, todo mundo, quando eu conto essa história, fala assim, ela estava na cruz. Não, ela não estava na cruz porque ela não era digna de estar ali morrendo pelo pecado dos outros. Ela disse que, de repente, ela se viu no meio da multidão, com os olhos esbugalhados, gritando e babando, e falando, crucifica, crucifica, crucifica. Ela estava no meio da multidão. E Jesus mostrou para ela o lugarzinho dela, para ela parar de ser besta, entendeu? Então, no momento em que você entende que você tem uma dor, tem um sofrimento, não consegue perdoar por causa dessa dor que está ainda aberta, essa ferida, então é aí que você vai trabalhar. Aí você vai falar assim, eu devo perdoar porque Cristo me perdoou. Eu devo perdoar porque ele me perdoou de coisas muito maiores. Então, eu devo perdoar. Pronto, já começou a dar palavras de afirmação. Eu devo perdoar, eu tenho que perdoar. E eu vou perdoar. E o que essa pessoa fez um dia não vai me doer mais. Você está declarando coisas, as palavras de afirmação são para declarar coisas que de fato são úteis para você. Repito, não é para ficar, eu sou legal, eu sou vitorioso, tudo vai dar certo. Não, não é isso. Analisa uma coisa muito séria na tua vida. Eu quero me libertar da pornografia. Aí você vai avaliar, por que eu estou preso a isso? Cara, isso não faz sentido. Todas as mulheres, se eu sou um homem no caso, todas as mulheres da face da terra, elas são filhas de Deus. Então, quando eu desejo isso, eu estou desejando contra uma filha de Deus. Será que um pai fica feliz de eu querer aquilo com a filha dele? Ou seja, sei lá, eu vou mentalizando coisas que vão fazendo sentido para mim, o Espírito Santo vai me ajudando, porque ele me ajuda, e vou declarando, isso ali não é o que Deus planejou para o relacionamento íntimo de um casal, isso ali não é, não tô aqui querendo, pelo amor de Deus, estabelecer parâmetros para o relacionamento íntimo do casal, não, tá? Pelo amor de Deus, eu só tô querendo dizer que eu posso declarar coisas que me ajudem a equalizar meus pensamentos e entender por que eu tenho que bater em retirada disso aqui. Por que eu não devo mais pecar? Só porque eu tenho medo do inferno? Eu não vou pecar porque eu tenho medo do inferno. Não, cara, esse é o motivo mais tosco do mundo, até porque a Bíblia diz que aquele que ainda tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então eu declaro palavras coerentes à minha demanda, à minha necessidade. Então eu aumento e mantenho no talo, tanque cheio, minha reserva de paz. Silêncio, meditação, palavra de Deus, oração e palavras de afirmação. E a minha guerra? Como é que é isso? Eu tenho que ter elementos de guerra? Claro que tenho, porque eu estou em constante guerra. Agora, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Meu arsenal de paz, minha reserva de paz eu vou gastar com pessoas, seres humanos. Minha reserva de guerra eu vou gastar com hostes espirituais da maldade. Entendam isso. Pessoas não são nossos inimigos, ainda que eles nos tratem mal. Pessoas são apenas fantoches na mão de um sistema das trevas que estão afetando elas para te fazer mal. Então entenda uma coisa, se eu pego aqui esse leak paper, eu pego ele, miro bem na sua cara e ele vai girando, girando, girando e pô, acerta bem na sua cara. Você vai ficar com raiva do leak paper? Eu joguei em você o leak paper. Ele acertou, pá, bem na sua cara, até caiu aqui, pá, bem na sua cara, ele acertou. Nesse momento que ele acertou na sua cara, você vai fazer assim, leak paper maldito, por que você me acertou? O que eu fiz pra você, leak paper? Você faz isso? Não seria uma coisa meio idiota? Entenda uma coisa, a pessoa que te causou o mal não foi o leak paper, fui eu que joguei o leak paper. Agora deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia fala que existem pessoas que estão assentadas na sombra da morte, assentadas em região de trevas. Elas estão obscurecidas pelo poder do mal, estão cegas pelo poder do reino maligno. Essas pessoas são só um leak paper na mão de Satanás que ele joga em você. Entenda isso. Essas pessoas não são os seus inimigos. O inimigo é quem está atacando as pessoas em você, quem está afetando. Mas, Rodrigo, essas pessoas não vão responder, elas não têm o direito de fazer escolhas e elas não têm consciência de que elas estão fazendo mal? Sim. Mas elas vão responder a quem? A você? Você é juiz de alguma coisa? Não. Cabe a você só amar e perdoar. E entender que quem vai ensinar para elas e quem vai julgá-las é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Jesus Cristo que um dia morreu por elas e elas ignoraram isso.
Mas quanto a você, elas não são suas inimigas. Então não odeie o leak paper, certo? Guerreie contra quem está atacando o leak paper. Quem está atacando o leak paper em você, quem está atacando as pessoas em você é o reino das trevas. Então, quando alguma pessoa te acertar, você usa paz com ela. E você usa a guerra com quem jogou ela. Entendeu isso? Sua reserva de paz é para as pessoas e sua reserva de guerra é para as hostes espirituais da maldade. Porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades e contra as hostes espirituais da maldade. E o que você precisa para encher o seu tanque de elementos de guerra, de provisão de guerra, de arsenal de guerra? Eu sei que nós poderíamos falar de muitos elementos de guerra, mas eu vou falar de dois apenas que para mim são os principais. E eu quero resumir tudo em Espírito Santo na nossa vida e palavra de Deus, conhecimento. Guarda isso, conhecimento. O Espírito Santo é o guia. O conhecimento é o que mantém a nossa mente focada no que a gente tem que fazer. Então, se chegar uma pessoa sem respirar para alguém que não tem conhecimento, ele vai ficar tão desesperado quanto a pessoa. Ai, meu Deus, tá morrendo, chama alguém, liga. Vai esquecer até qual é o número do bombeiro, vai querer ligar pra polícia. Tem gente que tem alguém morrendo na frente e liga pra polícia. Ou seja, quem não tem conhecimento só se desespera. Agora, quem tem conhecimento fala assim, calma aí, você, liga pro corpo de bombeiros. Por quê? Eu vou socorrer ela, mas eu preciso que o socorro também esteja vindo. E aí eu vou lá na pessoa e eu chego por trás, faço o procedimento, a manobra que tem que ser feita, porque ela pode estar engasgada. Eu olho, eu avalio, eu não sei o quê, porque eu tenho conhecimento. Quem não tem conhecimento vai se arrebentar. Na guerra é a mesma coisa. Se você não tem conhecimento, você vai se arrebentar. Então, primeiro de tudo, busque o Espírito Santo, que ele é seu guia, é seu orientador, é quem te dá discernimento, é quem te mostra o que fazer na batalha. Segundo, leia ardentemente a Bíblia. Olha a dica de Deus para Josué. Josué, medita nessa palavra dia e noite. Todos os dias, dia e noite. Dia e noite, todos os dias. E aí olha o que Deus fala. E assim, seus projetos serão bem-sucedidos. Aí a pessoa não tem projetos bem-sucedidos. Aí a pessoa não sabe por que as coisas não dão certo. Aí você pergunta, mas era para estar dando certo, porque você não está lendo a Bíblia todos os dias, dia e noite? Se você está lendo, é para dar certo. Aí ela, não, é que eu não tenho tempo. Não, você não tem tempo, não. Todo mundo tem o mesmo tempo. 24 horas por dia, todo mundo tem. Você não dá prioridade, é diferente. Então, o conhecimento é que vai mudar a sua história nas batalhas espirituais. É o conhecimento. Porque quando Jesus estava no momento mais frágil fisicamente dele, quando ele estava 40 dias sem comer, e o diabo viu que tinha uma brecha enorme na fragilidade de Jesus, porque ele estava ali como ser humano, ele não estava ali como Deus, ele estava como ser humano. E como ser humano, 40 dias sem comer, o cara estava muito mal. E aí o diabo falou assim, agora, o diabo não é o cara que pega o fortão e fala assim, eu vou te arrebentar forte para você aprender uma lição. Não, o diabo não é esse. O diabo não é o cara justo que fala assim, eu vou enfrentar alguém no meu patamar. Não, o diabo não é esse. O diabo é o cara que quer a pessoa mais quebrada e mais caída para ele humilhar ainda mais. É o que ele mais quer. Você tá entendendo? Então, quando Jesus estava mal fisicamente, por conta de 40 dias sem comer, foi quando o diabo foi tentar ele. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, mas ele estava bem porque ele estava jejuando. Não, aí que você se engana. Ele estava mal porque ele estava 40 dias sem comer. Você tá entendendo? E aí, no momento em que ele estava mal, o diabo veio com ele. Jesus veio com o quê? Com um monte de... Não, Jesus não veio com nada disso. Jesus veio com conhecimento. Jesus veio com palavra. E Jesus quebrou todo o sistema satânico em toda a sua vida com conhecimento. Então entenda que sua maior arma do seu arsenal é ter o Espírito Santo na sua vida e o conhecimento bem firme na sua cabeça. Rodrigo, eu não consigo gravar os ensinamentos bíblicos, porque para você gravar existem algumas dicas. Para você gravar, primeiro você tem que ler todo dia. Segundo, para você gravar, você tem que executar, aplicar no seu dia a dia. E terceiro, o terceiro é o que mais vai fazer você gravar. Você tem que compartilhar e ensinar a outras pessoas. Quando você pega o que você aprendeu e ensina alguém, você absorve muito mais do que você imagina. E faz mais bem para você do que para a pessoa que você está ensinando. Mais bem para você do que você imagina. Então, para você ter um arsenal de guerra poderoso é Espírito Santo e conhecimento. E por fim, você precisa de fé.
Se a paz é para você lidar com pessoas e a guerra é para você lidar com as hostes espirituais da maldade, a fé é para você lidar com situações adversas que exigem atitudes fora da lógica. Quando toda a sua cultura e todo o seu mundo ao redor diz que você tem que fazer uma coisa e você entende, não, esse é o que o mundo faria, isso que a minha cultura faria, isso é o que as pessoas normais fariam, mas eu não sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa de fé. Eu sou uma pessoa diferenciada. Então, quando todo mundo age pra cá, eu vou agir pra lá. Eu gosto muito da abertura da série The Chosen, né? Os Escolhidos. Quem não assistiu, por favor, assista, que é fantástica essa série. Eu gosto muito da abertura da série The Chosen, Os Escolhidos, que fala de Jesus e dos discípulos. E essa série começa com um monte de peixinho cinza nadando para um lado. Um monte de peixinho cinza. De repente, um monte. De repente vem um peixe azul nadando pro outro. Um monte de peixe cinza e um peixe azul nadando pro outro. Só que acontece o seguinte, o peixe azul vai nadando, daqui a pouco um peixe cinza vira azul também e segue ele. Esse peixe azul representa Jesus, é óbvio. E aí outros peixes vão ficando azuis e vão seguindo ele. Daqui a pouco tem uma meia dúzia de peixes azuis nadando na contramão dos peixes cinzas. E é isso que a fé faz. Faz você andar na contramão da sua sociedade. Faz você agir de forma diferente do que tudo que as pessoas te ensinaram, falaram e disseram que é o certo. Até mesmo do que a igreja diz que é o certo. Porque o que eu mais vejo hoje são pessoas religiosas dentro das igrejas. E a maioria das pessoas que falam assim, eu não sou religioso, a maioria das pessoas que falam não sou, às vezes são, tá? Então, cuidado quando você abrir a sua boca para dizer eu não sou religioso, né? Cuidado. Primeiro avalie as suas práticas, vê se elas estão realmente na contramão do que a igreja está fazendo, do que a igreja, que eu digo instituição, igreja denominação, está fazendo, que aí você vai ver se de fato você é ou não religioso. Mas os religiosos estão nadando também na mão da cultura, estão nadando na mão do sistema. Você tem que nadar na contramão. Para isso você precisa de fé, para acreditar que o que você está fazendo, mesmo sendo diferente de tudo e de todos, é o certo a ser feito. E quando você vê que precisa de fé, você entende que a fé ela vem de uma transformação de mente. Ela vem de metanoia, ela vem de mentalidade. A fé é um negócio que parte de uma mentalidade. Você simplesmente não acreditava que aquilo era possível, agora acredita. O que houve? Houve metanoia, houve mudança de mentalidade. Só que essa mudança de mentalidade, ela vem de alguns elementos, de algumas coisas. Por exemplo, a palavra que eu já falei, a comunhão com o Espírito Santo e as experiências. Então escuta o que eu vou te falar. Você precisa, para ter fé, ler a Bíblia, claro. Você precisa buscar o Espírito Santo, é óbvio que também tem a ver com os elementos de guerra, mas você precisa começar a colocar isso em prática para que isso gere experiências na sua vida. As experiências são indeléveis, são inapagáveis, entenderam? Você não tem como apagar uma experiência. Você pode até esquecer um versículo. Você pode até esquecer uma referência bíblica, mas você não esquece uma experiência que você teve. Então, no dia em que você, um dia, ler a Bíblia e falar assim, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todos os seres malignos. Aí Jesus fala assim, em meu nome, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demônios em meu nome. Quando você começa a ler isso, começa a mexer dentro de você, só que um dia você precisa executar. Aí um dia você vê uma pessoa endemoniada e você fala, sai em nome de Jesus, o demônio sai, você teve uma experiência que ninguém tira de você. Você ora por uma pessoa enferma e um dia a pessoa fala assim, cara, depois daquela oração que você fez foi uma bênção. Eu me senti bem. Então, ninguém tira aquilo de você. Quando você tem um sonho espiritual, quando você tem uma revelação espiritual, uma coisa profunda com Deus, ninguém apaga esse sonho, ninguém apaga essa revelação, ninguém apaga essa intimidade que você tem. E isso gera uma fé descomunal, que vai fazer você caminhar na contramão da sociedade, aumentando sempre sua reserva de fé. Então, o que eu quero dizer para você é mantenha até a boca, mantenha até o talo cheio o seu tanque de reserva de paz, de reserva de arsenal, de material, de elementos de guerra e de reserva de fé. Porque você vai precisar de paz para lidar com as pessoas, você vai precisar de guerra para lidar com o sistema satânico e você vai precisar de fé para lidar com as situações adversas que exigem que você haja de forma contrária ao racional, contrária ao lógico, contrária ao passo da sociedade. Então mantenha seu tanque de combustível cheio, não deixe esvaziar. Você é responsável por isso.
Pare de jogar em Deus uma responsabilidade que é sua. Deus te ama e te abençoa. Deus te quer bem, sim. Mas a responsabilidade de manter esse tanque de paz, de arsenal de guerra e de fé cheio é sua responsabilidade. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça em nome de Jesus.